Olá! Hoje vamos mergulhar numa das maiores aventuras da história. A viagem de um jovem mercador que saiu de Veneza e, sem saber, acabou por mudar para sempre a forma como a Europa olhava para o resto do mundo. Bem, é precisamente essa a questão central da história de Marco Polo. A sua jornada revelou um mundo que, para a maioria dos europeus daquela altura, parecia saído de mitos e lendas. Vamos então descobrir as maravilhas que ele encontrou. A nossa história começa na agitada cidade de Veneza, lá no século XIII. É preciso imaginar um lugar a fervilhar de vida, cheio de navios, mercadores a negociar em todas as línguas e, claro, muitas histórias de terras distantes. Foi neste ambiente que nasceu e cresceu um rapaz chamado Marco Polo. Veneza era, na prática, o centro do comércio europeu. Mas o que havia a leste? Bem, isso era um enorme ponto de interrogação, um lugar de lendas. A família de Marco eram mercadores aventureiros e ele cresceu ao ouvir estes contos sobre as incríveis riquezas do misterioso Oriente. E foi assim que, com apenas 17 anos, em 1271, o jovem Marco partiu com o pai e o tio. Mas atenção, isto não era uma simples viagem de negócios. Era uma missão épica, uma odisseia que ia durar quase um quarto de século e levá-los ao coração do maior império que o mundo já tinha visto. A viagem em si foi uma aventura absolutamente monumental. Eles tiveram de atravessar montanhas geladas, planícies onde o calor era insuportável e, finalmente, o temível deserto de Gobi. Um lugar tão vasto e perigoso que demorava semanas a cruzar, com trilhos que, por vezes, eram marcados apenas pelos ossos daqueles que não conseguiram sobreviver. É impressionante pensar nisto. A viagem por terra, até chegarem à corte do Grande Khan, demorou quase 4 anos. 4 anos a viajar por terras desconhecidas, sem mapas detalhados, sem GPS, nada. Apenas a coragem e a determinação de continuar em frente. Quando finalmente chegaram ao seu destino, Marco Polo entrou num mundo que, em muitos aspectos, estava séculos à frente da Europa. As coisas que ele viu eram tão inovadoras e diferentes que, para um jovem veneciano, deviam parecer pura magia. Uma das primeiras grandes surpresas foi o dinheiro. Em vez de moedas pesadas de ouro e prata como na Europa, no Império Mongol usava-se papel-moeda. Era feito da casca da amoreira e a sua aceitação não era opcional, era obrigatória, sob pena de morte. Uma ideia absolutamente revolucionária para a época. A diferença era gritante. Enquanto os comerciantes europeus andavam a carregar sacos pesados de metal, o Império Mongol já tinha um sistema económico muito mais sofisticado, baseado em papel, que era garantido pela autoridade do próprio imperador. A outra descoberta incrível foi a energia. Marco Polo descreveu umas pedras pretas que as pessoas queimavam para se aquecer. Era carvão. Enquanto a Europa dependia quase exclusivamente da madeira, o que já causava problemas de desflorestação, ali existia uma fonte de energia muito mais eficiente e abundante, que mantinha o fogo a arder a noite inteira. A escala das cidades era de outro mundo. Marco descreveu a cidade de Yangzhou como a mais magnífica que alguma vez vira. Tinha uma infraestrutura impressionante, com 12.000 pontes de pedra e ruas pavimentadas. Nenhuma cidade europeia daquela época se podia sequer comparar. E a comunicação também era incrivelmente avançada. O Império tinha um sistema de correio super eficiente, com estações de retransmissão espalhadas pelo território. Os mensageiros chegavam, trocavam de cavalo por um fresco e continuavam a viagem quase sem parar. Isto permitia que as mensagens viajassem a uma velocidade que era, para a altura, estonteante. E nem no mar a Europa conseguia competir. Os navios chineses, os juncos, eram construídos com uma tecnologia genial, compartimentos estanques. O que é que isto significa? Que se houvesse um rombo no casco e uma secção enchesse de água, o resto do navio continuava a flutuar. Esta inovação só chegou aos navios europeus muitos séculos mais tarde. Depois de passar 17 anos a viver e a trabalhar para o Grande Khan, os Polo finalmente conseguiram permissão para regressar a Veneza. A longa jornada de volta parecia ser o fim da aventura, mas o destino tinha outros planos. Por uma incrível ironia do destino, pouco tempo depois de voltar a casa, Marco Polo foi capturado numa batalha naval entre Veneza e a sua grande rival, Génova. E assim, o maior viajante do seu tempo acabou fechado numa cela de prisão. Mas foi precisamente na prisão que aconteceu algo que mudaria a história. Ele começou a contar as suas histórias a um companheiro de cela, um escritor chamado Rusticelo de Pisa, que as passou para o papel. E mesmo sabendo que muitas das suas histórias seriam vistas como ficção, Marco Polo partilhou o que tinha visto, ainda que, como ele próprio disse, não tenha contado nem metade. O livro que nasceu dali, As Viagens de Marco Polo, tornou-se num autêntico best-seller da Idade Média. E o seu impacto foi muito para além do entretenimento, foi profundo e duradouro.
O livro de Marco Polo foi como abrir uma janela gigante para um mundo novo. Abriu os olhos da Europa a uma Ásia vasta, rica e, em muitos aspectos, mais avançada. As suas descrições detalhadas foram o combustível que alimentou os sonhos de uma nova geração de exploradores. Um deles, Cristóvão Colombo, tinha uma cópia do livro e foi em parte por causa dele que decidiu procurar uma nova rota para o Oriente. No fundo, a história de Marco Polo mostra-nos que o mundo é, muitas vezes, maior e mais surpreendente do que aquilo que a nossa imaginação consegue alcançar. E isto leva-nos a uma pergunta final. Que maravilhas do nosso tempo, como a internet ou a inteligência artificial, poderão ser vistas no futuro da mesma forma que nós hoje olhamos para as pedras que ardem de Marco Polo? Fica a reflexão.